Segunda-feira, 1º de agosto de 2020, já é agosto e que venha com gosto de conquista, gosto de amor, de realizações, ao seu gosto, ao meu gosto, ao nosso gosto, ao gosto de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, esse nosso encontro semanal de informação com opinião sobre o Triângulo Mineiro e o Alto Parnaíba. Eu sou a Gi Palermo e é sempre uma alegria muito grande esse nosso momento aqui para debater os assuntos que afetam o nosso dia a dia. Eu chamo para preencher a nossa tela o nosso time de mentes questionadoras dessa noite, hoje recebendo de Uberaba o professor Cláudio Borges, de Araxá o professor Maurício Carneiro e a personal trainer também de Araxá, a Omara Paulinelli. E eu começo dando as boas-vindas para ela, né, que é a nossa dama aqui. Boa noite, Omara. Boa noite, Gi. Boa noite, professor Cláudio. Prazer conhecer você aqui no programa, ter você aqui no programa, né? E te conhecer também, porque a gente não estava junto ainda na vez passada, né? E professor Maurício, prazer ter você aqui, viu? E boa noite para todo mundo aí de casa. Obrigada pela presença. E hoje a gente tem assuntos muito interessantes. Não sai daí, viu, gente? É isso aí, todo mundo com a gente conectado até o final. Boa noite, professor Cláudio, muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite, Gi, boa noite, professor Maurício, boa noite, Omara. Para mim é uma honra estar aqui de novo, segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar do programa. Feliz de conhecer você aqui também, Omara, que eu já te conhecia pelos outros programas que eu já assisti, né, você está sempre participando e gosto muito dos seus comentários, da sua participação. Professor Maurício, eu tive o prazer de conhecer semana passada, também eu gosto muito dos comentários dele, e também gosto muito aí da nossa âncora, a Gi, né, que faz um trabalho muito bom, e sempre salientando, pessoal, na minha visão, nós temos aqui uma alternativa de mídia conservadora que estava faltando no Triângulo Mineiro, né, uma iniciativa, Gi, que a gente tem que valorizar e fortalecer cada vez mais para a gente ter uma mídia conservadora, patriota e que defende os valores tradicionais que o presidente Bolsonaro defende, né? Deus, pátria, família e liberdade. É isso aí. Professor Maurício, boa noite. Hoje não é o bendito é o fruto entre as mulheres. O professor Cláudio está aí fazendo companhia. Concorrência, eu diria, né? Mas boa noite, Gi, boa noite, Omara, boa noite, Cláudio, boa noite àqueles que nos seguem, né? Que esse programa seja bem frutuoso para todo mundo nesse 1º de agosto, né? Com tantas coisas que aconteceram na semana passada e que a gente vai, en passant, mencionar algumas aqui. É isso aí. Mas antes da gente começar para valer o X da Questão, trazendo as notícias que vão ser debatidas aqui nessa noite, eu quero fazer aquele apelo que você já conhece. Esse canal é fruto de um trabalho totalmente independente. Eu e todos os comentaristas que vêm aqui a cada segunda-feira para nos ajudar a encontrar o X da Questão, estamos aqui de forma totalmente voluntária. Não existe nenhum tipo de financiamento ou patrocínio oculto por trás desse trabalho. Então, só com o seu engajamento, a gente vai conseguir crescer em relevância aqui na plataforma. Nessa semana, a gente bateu 300 inscritos no canal, que é motivo de muita alegria e comemoração, né? Mas a gente precisa crescer mais, alcançar mais mineiros que venham aí, né, encontrar ressonância conosco e se identificar com o nosso trabalho. Mas para a gente continuar crescendo, só com a sua ajuda. Então, você que gosta de acompanhar notícia com opinião aqui conosco, a gente precisa primeiro que você se inscreva. Se inscreva no canal, vá lá naquele sininho, ativa as notificações, que aí todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado, você vai ser notificado. E aí, toda vez que você estiver aqui conosco, a gente precisa daquela ação que é o C3, ou o C ao cubo. Curta, comente e compartilhe. Deixa a sua curtida, faça o seu comentário, né, ali de acordo com o que você vai achando ao longo do programa, dá a sua opinião também, e depois vá lá e compartilhe com seus amigos, com seus parentes, tanto nas suas redes sociais quanto nos seus
nos seus grupos no WhatsApp, tá? Ajuda a gente a alcançar mais mineiros. Então, vamos começar tentando encontrar o X da questão nessa noite. A gente começa o programa debatendo um assunto que a Omar encerrou o programa da semana passada. A nossa liberdade de expressão está em risco. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão temporária de um homem que disse em um vídeo nas redes sociais que iria caçar Lula, o PT e magistrados da corte. Ivan Rejane Forte Boa Pinto, 46 anos, foi preso na sexta-feira, dia 22 de julho, em Belo Horizonte, pela Polícia Federal. Além da prisão, Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos que fossem encontrados em poder de Ivan Boa Pinto. O ministro também solicitou que o Twitter, o YouTube e o Facebook bloqueiem os perfis de Ivan, além de pedir que o Telegram bloqueie um canal que ele administrava no aplicativo. Em um vídeo que circula nas redes sociais e que foi citado na decisão de Moraes, Ivan afirmou que Lula deveria sim andar com segurança, porque ele iria caçar o ex-presidiário, e citou nominalmente os deputados federais Gleisi Hoffmann e Marcelo Freixo, Gleisi Hoffmann do PT do Paraná e Marcelo Freixo do PT do Rio de Janeiro. Na mesma gravação, ele também diz que iria caçar ministros do STF e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. A prisão de Ivan foi decretada na quarta-feira, dia 20 de julho, e cumprida no dia 22. Depois foi prorrogada por mais 5 dias. A prorrogação saiu na terça-feira, dia 26. Omar, essa eu começo por você justamente porque foi você aí que no último programa já demonstrou muita indignação com relação a toda essa situação. Sim, eu fiquei bem indignada com essa situação, sim. O Alexandre de Moraes é de um autoritarismo sem tamanho, sabe? Como eu nunca vi na minha vida. Esse homem, ele chega a me assustar, sabe? É engraçado, né, que a gente vê aí os esquerdistas gritando que o Bolsonaro é um ditador, que o Bolsonaro comparam ele com Hitler, chamam ele de nazista, né? Falam de tudo do Bolsonaro, né, gente? Falam que ele é antidemocrático, falaram que ele ia regular as mídias, né? Proibir jornalistas de falar o que quer. Então, assim, a gente já viu de tudo falando do Bolsonaro, né? Só que, assim, as pessoas precisam aprender a acreditar no que elas estão vendo, né? Então, assim, assim, as pessoas precisam acreditar no que elas estão vendo e não acreditar no que as pessoas contam para elas, sabe? Vocês precisam parar urgente de assistir TV aberta, de assistir TV Globo, tá? As pessoas têm que ir para a internet, procurar jornalistas independentes, sabe? Tem tanto jornalista aí independente que dá notícia pelo Instagram a todo momento, gente, sabe? Então, as pessoas precisam sair dessa bolha e procurar os jornalistas independentes pela internet, tá? Por que vocês acham que o Lula, ele quer regulamentar as redes sociais? Porque, pelas redes sociais, ele não tem controle de nada, né, gente? Então, assim, tem vídeo lá que foi gravado em 2000, 1990, ele fala uma besteira hoje, as pessoas vão lá atrás, recuperam o vídeo, traz para cá, para as redes sociais. Então, assim, ele não está gostando muito disso, não. Nem ele, nem ninguém, né? Nem STF, nem ninguém. Aí as pessoas podem falar assim, mas esse rapaz aí, ele ameaçou os ministros, Omara, isso aí não pode, isso é violência. Mas aquele cineasta lá que gravou aquelas cenas, né, de um filme, simulando aí o assassinato do presidente da República, isso pode? Jogar bola com a cabeça do presidente pode também?
A atriz falar que vai esfregar a cara do presidente no asfalto quente também pode? O poeta aí que disse que lá na terra deles sabem dar facada, também pode falar. Pendurar um boneco lá morto com a cara do Bolsonaro dentro de uma universidade federal também pode. Então, gente, isso parece certo para vocês? Tudo de um lado pode e do outro lado não pode. Então, assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo, né, gente? Porque o sonho desses ministros aí é que o Bolsonaro mandasse prender o cineasta, né? Mas quem manda prender aí é o STF, tá? Eles estavam loucos para o presidente fazer isso, mas o presidente não fez. E, gente, esse filme aí que a gente viu, simulando a morte do presidente da República, isso aí foi uma coisa muito grave, muito grave. Isso aí foi uma incitação ao assassinato do presidente da República. Como que isso ficou assim, por isso mesmo? Como que ficou por isso mesmo? Mas, para esse pessoal aí, né, é o presidente da República que é o antidemocrático, o ruim, né? Mas o presidente da República não mandou prender ninguém, né, gente? Agora eu quero dirigir para você aí que está indeciso, que não sabe em quem vai votar. Então, eu vou te dar algumas dicas, tá? Quem é que cala as vozes aí nas redes sociais? É o presidente ou é o STF? Eu te respondo, é o STF. Você acha que eles são democráticos? Quem é que derruba canais, desmonetiza canais, por causa de nada? Porque eles acham que a pessoa está com um discurso de ódio? Quem é? É o presidente da República? Não, não é, gente. É o STF. Quem é que define o que você vai postar ou não nas redes sociais? É o presidente da República? Não, não é. É o STF. Quem é que foi que na pandemia sancionou toque de recolher? Foi o presidente da República? Não, não foi, gente. Foi o STF. Tá? Quem é que foi que legitimou aí aquele passaporte da injeção, que a gente não pode falar, né? Porque senão eles derrubam o canal. Uma injeção que está em desenvolvimento ainda. Quem é que foi? Foi o presidente? Não. Não foi ninguém. Não foi o presidente que obrigou nem que legitimou. Foi o STF. Quem foi que mandou prender pessoas em praças, praias, na rua? Foram prefeitos e governadores. E quem deu esse poder a eles? Foi o presidente da República? Não foi. Foi o STF. Quem que nos impediu de trabalhar? Foram os prefeitos e governadores autorizados pelo STF. Então, gente, quem que são os antidemocráticos? É o presidente da República, gente? Que atos antidemocráticos o governo do Bolsonaro está fazendo? Me falem algum. 7 de setembro, vocês consideram um ato antidemocrático? Um movimento de crianças, idosos, famílias? Vocês acham? Porque eles estão dizendo que é um ato antidemocrático. Quando que o Bolsonaro mandou tirar a sua liberdade de trabalhar, de sair, de ir e vir? Quando? Então, fica aí a reflexão, tá, pessoal? Que está na hora da gente se levantar, tá? E lutar pela nossa liberdade, antes que seja tarde demais, tá? É isso, Gi. Professor Maurício, eu não sou, assim, nenhuma operadora do direito, eu já disse aqui num programa anterior que eu não estudei direito, mas como jornalista a gente faz, assim, cobertura de vários assuntos, diversos assuntos, e crimes. Eu já cobri muitos crimes, crimes reais, crimes de assassinato, crimes de estupro, crimes de roubo, o que era realmente considerado crime. Mas hoje em dia, falar se tornou crime. Primeiro, eu quero fazer uma correção aí. Eu acho que você estudou direito.
Você só não fez advocacia. Aliás, você estudou muito direitinho, parabéns. Olha, são muitas coisas envolvidas num pacote só, né? Eu acho que o STF está exacerbando a sua função, deixando de cumprir outras, né? E criando uma legislação em causa própria. Né? Eu acho que existe uma questão, né, que antigamente a gente chamava de boa educação, de cavalheirismo, né, de etiqueta, no qual as pessoas se tratavam com mais polidez, né? As palavras hoje são usadas, né, de forma muito agressiva, né? Eu acho que existe uma agressividade na fala, né? E a gente precisa se conter com relação a isso, né? Por exemplo, o que é ofensa? Né? Chamar alguém de feio é ofensa, né? Ou chamar alguém de idiota é ofensa, né? Idiota, eu praticamente tenho certeza que não é, porque isso é uma palavra que deriva do grego e que tem um sentido de egoísmo, né? Falar que usar a palavra denegrir, né, como um conceito relativamente à raça, isso também é um absurdo, porque denegrir vem do latim, né? É uma palavra que existe, né, que tem uma origem anterior a essa cultura, né, de exacerbação do racismo, né? E por aí vai, tantas outras coisas, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ter um conter, né, no que falar. Temos vontade de falar absurdos, temos vontade de liberar, né, as nossas emoções, isso é uma coisa da humanidade, mas sempre que possível, usar, né, de uma linguagem menos agressiva, né? Eu não sei o que o cidadão lá quis dizer com a palavra caçar, né? Poderia caçar os mandatos, né? Por exemplo, os integrantes do Ministério têm mandatos que podem ser caçados pelo Senado, né? Se foi caçar no sentido de caça, né? De prender, exterminar e tal, eu acho que é uma ameaça, né? Mas não é uma ameaça que deveria estar a cargo da investigação do STF, né? Isso já foi dito várias vezes. O STF não pode ser, ao mesmo tempo, o investigador e o julgador, né? Isso, várias pessoas muito mais entendidas do direito já disseram isso, né? Então, existem tipificações de crime que são mais afetas a isso, né? Quando é calúnia, quando é ofensa, quando é ameaça, né? Então, mas espera aí, são entes públicos, né? São entes públicos, e no mundo todo, né? Desde que a humanidade começou a se juntar em protesto, ela tem feito coisas muito feias, né? Em Roma, por exemplo, chutava-se a cabeça dos imperadores. Eu sou absolutamente contra isso, né? Mas isso já foi feito no passado, né? Então, quer dizer, esse desrespeito absoluto com a pessoa humana, né? Ele cometeu crimes, ele cometeu infrações, então que siga o processo, né? Que siga o ritual do processo, e não que venha um órgão que não tem essa prerrogativa fazer isso, né? Eu acho que a sociedade precisa protestar contra esse abuso de poder que o STF está infligindo à sociedade. Por exemplo, eu acho que todo mundo deveria assinar, né, uma petição, né, da Carta à Democracia, né, que não é aquela carta lá da Fiesp, dos banqueiros que estão incomodados com o PIX, etc., do Chico Buarque, cuja sobrinha pisou na bandeira do Brasil. Então, essa turma aí quer benesse, né? Nós queremos justiça e cidadania. Portanto,
nós, enquanto sociedade, precisamos protestar e lutar contra esse abuso de poder que o STF está cometendo? Eu vou colocar aqui para você que está nos acompanhando, lá no primeiro comentário fixado, o link desse manifesto que o professor Maurício acabou de citar, que é muito fácil, você entra no link, acessa, se cadastra e faz parte desse abaixo-assinado, né, que é um abaixo-assinado real mesmo, de quem está defendendo uma democracia verdadeira, e não essa democracia de mentirinha, essa democracia que distorceram completamente o sentido da palavra, né, para nos ludibriar. Professor Maurício, perdão, são 2 professores hoje, gente, eu fico perdida. Agora é o professor Cláudio. Gi, eu vou usar de novo, pegar emprestada a expressão do Luiz Felipe Pondé, né? Esse assunto tem várias camadas, então, uma primeira camada que eu queria destacar é o seguinte: programas como o X da Questão e outros programas que debatem esses assuntos, eles têm uma função muito importante, que é indicar para as pessoas o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de um auge da guerra cultural. Nós chegamos no momento que as disputas entre os dois lados, entre a esquerda e os conservadores, elas atingiram um nível muito alto. E dentro dessa guerra cultural, e nesse momento que as disputas estão no nível alto, por que está no nível alto? Na última vez que eu participei, nós falamos sobre a hegemonia gramsciana. A esquerda conseguiu quase a hegemonia do discurso no Brasil. Até pouco tempo atrás, quem tinha coragem de abrir a boca e contestar uma feminista? Quem tinha coragem de abrir a boca e contestar o movimento racial, o movimento gay, que são os novos elementos da luta de classe da nova esquerda nos dias de hoje? Ninguém tinha coragem de abrir a boca, de falar nada, né? Aí surge o presidente Jair Bolsonaro, quebra essa hegemonia. Mas a guerra cultural está aí. A única coisa que mudou é que um lado não estava reagindo e o outro estava dominante, tinha um domínio psicológico do discurso dentro da sociedade. Quando o presidente Bolsonaro quebra essa hegemonia, ele divide o país em 2 lados. Felizmente, ele dividiu o país em 2 lados, porque senão a gente teria a subjugação de um lado pelo outro, que era o que estava acontecendo. Só que quando a guerra cultural chega nesse nível que nós chegamos, a guerra de narrativas, que é uma estratégia da guerra cultural, ela se torna ainda mais intensa. O que seria a guerra de narrativas? Quem consegue passar para o público uma visão mais forte, mais intensa do que está acontecendo no momento, vai levar vantagem dentro dessa guerra. Não quer dizer que essa visão mais forte, mais intensa, que ela seja a verdadeira ou a falsa, mas é a que as pessoas estão aceitando. Então, o discurso, ele é extremamente importante para vencer essa guerra. É por isso que eu te falei na última vez que eu participei, o dia que eu fui fazer uma live com o vereador, que a gente ia confrontar o movimento feminista e o movimento LGBT, a questão da linguagem neutra, eu levei um punhado de livro para ele e falei: essa é a munição que a gente ganha essa guerra. Livros do outro lado, do lado da esquerda, e livros do lado conservador, para a gente entender o que está acontecendo. Então, nesse momento que a guerra cultural e a estratégia da guerra de narrativas está tão forte, é preciso que nós, conservadores, tomemos alguns cuidados. O que vai acontecer? Todas as vezes que nós utilizarmos alguma estratégia que possa dar lado para argumentar que nós estamos agindo com violência, que nós estamos agindo com discurso de ódio, que é o que eles fazem o tempo todo, só que quando eles fazem, está tudo bem, eles não vêm, só vêm quando a gente faz. Se a gente dá essas brechas, como o STF está aparelhado, e boa parte do Estado foi aparelhado pelo PT, que fez vários concursos quando o PT estava governando, colocou gente em pontos estratégicos, no STF são 11 ministros, 7 foram indicados pelo PT, então eles vão formar maioria sempre. Bom, Gi, qual que seria a minha ideia? A minha ideia seria o seguinte: vamos entrar nessa guerra de narrativas com argumentos.
Tem um livro muito antigo, um livro chinês, que chama A Arte da Guerra. Conheça o seu inimigo e você vai estar em vantagem quando você está lutando com ele. Então, vamos estudar os livros do inimigo. O interessante da esquerda é que tudo que eles pregam, todas as estratégias deles estão escritas nos livros que eles escrevem. O professor Olavo de Carvalho sempre dizia isso. Então, primeiro passo, vamos ler o que eles escrevem. Vamos conhecer as estratégias deles. Segundo passo, vamos pegar os livros e as estratégias de quem é conservador e já fez esse estudo e já tem uma visão. E depois vamos acrescentando novas visões. Eu acredito que isso dá muito mais resultado do que ficar ameaçando de caçar, ficar ameaçando de pendurar de cabeça para baixo. Então, vamos ser bons de argumento. Eu acredito que o que nos tornará cada vez mais fortes diante da esquerda nessa guerra cultural é não dar lado para eles falarem discurso de ódio. Eles dão lado o tempo todo. Mas como eles aparelharam o Estado, eles aparelharam a mídia, nós temos uma justiça parcial e nós temos uma mídia parcial. Não é o caso do X da questão. Como eu disse, é uma iniciativa patriótica, conservadora, que tem uma visão diferente, o que não é o que acontece com a maior parte da mídia brasileira. Então, não vamos dar lado para eles virem nos acusar de discurso de ódio, para eles nos virem acusar de violência. Vamos conhecer as estratégias deles, vamos entrar na guerra de narrativas com argumentos. Vamos entrar com propostas que derrubem esse discurso de ódio que quem faz é a esquerda e tem um Estado brasileiro, infelizmente, aparelhado. Com toda certeza. E assim, vai mais uma dica aí para você que está nos acompanhando. Tem muita gente, eu tenho certeza, no seu entorno, dos seus familiares, tem muita gente aí dos seus vizinhos, dos seus amigos, que ainda acreditam nessa conversinha fiada de que tudo que alguém de direita fala é fake news, tudo que alguém de direita fala é discurso de ódio, né? Então, assim, ajuda também, gente, ajuda também que essas pessoas consigam ver a realidade, e constatar a realidade, e não esse mundo todo distorcido que é contado pela mídia tradicional. Então, ajude, faça a sua parte, converse com seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos, puxe assunto, tente saber como é que essa pessoa está vendo o mundo, está vendo o Brasil, está vendo o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos em frente. Mas antes de seguir para o próximo assunto, eu quero convidar você para entrar lá no aplicativo Telegram, no nosso canal. Lá você vai encontrar todos os vídeos que são cortados aqui, depois que o programa vai ao ar completo, os temáticos, que fica mais fácil para você baixar e nos ajudar também compartilhando, tá? Basta você usar a lupinha lá no aplicativo Telegram para encontrar o canal do programa O X da Questão. Seguindo em frente com mais informação e opinião. Um homem com deficiência intelectual foi estuprado em um dos banheiros do campus Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. 2 homens de 27 e 49 anos foram presos suspeitos de serem os autores deste estupro. Um deles é funcionário terceirizado da instituição de ensino. O crime ocorreu na terça-feira, 19 de julho. Como parte de terapias a que era submetido, esse homem, né, que foi vítima, que tem 33 anos, foi até o campus para uma aula de natação. Ele estava acompanhado da mãe e antes da aula foi ao banheiro para se trocar. Entretanto, demorou mais do que o normal, o que chamou a atenção da mãe. Com a ajuda ali do pessoal do campus, ela entrou no banheiro e encontrou o filho com as roupas sujas de fezes e ele dentro de um dos boxes com o chuveiro ligado, se limpando.
Ele não conseguiu explicar para a mãe o que havia acontecido por conta de uma limitação intelectual, ainda que os indícios fossem de crime sexual. Ele teve meningite quando tinha 8 meses e, como sequela da doença, não houve o desenvolvimento intelectual condizente com a idade física de 33 anos. Hoje ele se porta como uma criança pequena. A vítima foi levada até a unidade de atendimento integrado do bairro Tibere, onde um médico detectou ferimentos no ânus e confirmou o estupro. Os 2 homens presos foram flagrados por câmeras de segurança do campus, entrando no banheiro e permanecendo dentro do banheiro no mesmo período em que a vítima esteve lá. Por meio de nota, a UFO informou que a Prefeitura Universitária e a coordenação do projeto social do qual a vítima participava acionaram a Polícia Militar, o Sistema Integrado de Trauma e Emergência e os responsáveis pela empresa terceirizada. Abre aspas. A UFO prestou e prestará os cuidados necessários ao participante do projeto e a seus familiares. Foi aberto processo administrativo interno para apuração dos fatos e os empregados terceirizados foram afastados preventivamente de seus postos de serviço. A UFO acompanha o andamento das apurações e continua à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos à Polícia Civil sobre o fato em investigação. Fecha aspas, é o que diz a nota. Professor Maurício, é uma degradação moral mesmo que a sociedade está vivendo, e eu acho que lembra muito o que o senhor já tinha trazido aqui em programas anteriores. Parece que a gente está cada dia mais perto de voltar à barbárie, né? É muito triste, né? Você ter notícia de que alguém que não pode se defender, que não sabe do que está sofrendo, é quase como a mesma coisa que aconteceu com aquele anestesista lá no Rio de Janeiro, né? Que abusava das parturientes, né? Que estavam sedadas. Quer dizer, esse menino, né? Esse rapaz, ele está sedado, né? Por uma condição doentia, né? Ele tem um atraso mental, então ele não tem consciência, ele não, talvez nem consiga pedir por socorro, né? E como é que dois outros homens, né, possam ter feito uma barbárie dessa, quer dizer, aproveitar de uma pessoa que não tinha condições de se defender, né? Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Fala-se muito em violência feminina, né? E é claro que ela existe, né? E sempre existiu, né? Mas existe também a violência masculina, né? E que sempre existiu, né? Mas que agora está mais evidente, né? O que eu não tenho certeza é se isso foi ampliado, né, com a falta de amor ao próximo, com a falta de cuidado ao próximo. É isso que está faltando no nosso dia a dia, né? Esse cuidado com o outro, né? As pessoas não têm mais compaixão, porque isso é uma falta de compaixão absurda. Não ter compaixão, né? Você não enxergar que aquela pessoa ali, o qual você quer usá-la como um objeto de prazer momentâneo, é um ser humano destituído de razão, destituído de reflexos, destituído de conhecimento. Então você está cometendo um abuso absurdo, né? Então, é muito triste, né, a gente imaginar que isso possa ter ocorrido e que essas pessoas foram capazes de fazer isso. Ainda dentro desse mesmo tema, né, o que eu li a semana passada é que talvez as provas levantadas contra o anestesista carioca não tenham validade porque elas não foram obtidas de forma legal, ou seja, com um mandato, né? Então, que justiça é essa, né? Que justiça é essa, né? Há uns tempos atrás, houve um caso também
em Caldas Novas, né, de um padre de Uberaba que também abusou de um menino, né, no banheiro de um clube daqueles hotéis que tem lá em Caldas Novas, abusou também de um menino que tinha um retardo mental dentro do banheiro dessa unidade. Então, assim, ele foi preso, eu acompanhei na época, quer dizer, meu Deus, né? O que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos vivendo? Uma falta de amor, uma falta de compaixão com o próximo. Espero que Deus nos livre de coisas piores no futuro. Professor Cláudio. Hoje, esse caso eu vejo com muita preocupação, até porque a gente teve aquele outro caso recente lá do anestesista, está muito próximo, né, e são 2 casos extremamente graves, e mostra para a gente novamente como que essa perda de valores morais, religiosos e familiares, aqueles que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de participar, que eu sempre ressalto que eles são a nossa base como civilização, como a perda desses valores pelo relativismo da esquerda tem ampliado os casos de violência, de desrespeito e de agressão na sociedade. Porque quando esses valores eles estavam bem estabelecidos, não estavam relativizados como eles estão hoje, as pessoas tinham mais respeito umas pelas outras. É lógico que estupro sempre aconteceu, o que é uma coisa horrível, mas sempre aconteceu. Só que a partir do momento que as pessoas não têm esses freios morais, esses freios religiosos e familiares, a chance de acontecer se torna muito maior. É por isso, quando o Bolsonaro trouxe essa bandeira, Deus, pátria, família e liberdade, a maior parte dos brasileiros seguraram essa bandeira. E são os nossos valores como civilização que permite com que a gente conviva com maior harmonia e nós, enquanto sociedade, tenhamos progresso, segurança, paz e felicidade. Nós estamos vivendo um processo de guerra, uma guerra cultural que destruiu a moral, destruiu os valores e está fazendo com que pessoas sem moral, sem valores, destruam umas às outras cada vez mais. Então, a minha primeira preocupação é sempre nesse sentido, essa nossa necessidade de resgatar valores, esses valores que a esquerda vem relativizando, vem destruindo ao longo das últimas décadas. Esses valores precisam ser resgatados. Aí vem uma segunda preocupação. Se nós vivemos um processo onde pessoas são agredidas, pessoas são estupradas, como aquele anestesista fez com a paciente dele, como esses 2 homens fizeram com uma pessoa que não tinha como se defender. Então, se nós estamos tendo esses casos horrorosos, era para pensarmos o seguinte, devia ser consenso na sociedade que, além do resgate de valores, que é uma medida preventiva, nós também tivéssemos medidas punitivas cada vez mais fortes contra esses tipos de violência. E é isso que o presidente Bolsonaro defende, né, quando ele fala de castração química, por exemplo. O instrumento do crime, ele vai deixar de ser instrumento para crime, a partir do momento que a castração química foi feita. Ah, mas isso desrespeita os direitos humanos. Aí vem aquela velha questão, o que é prioridade, os direitos humanos da vítima, do inocente, ou um suposto direito humano do agressor? Se existe justiça, a justiça é para ficar do lado de quem foi lesado, de quem foi agredido, e não do lado do agressor. Então, essas inversões de valores que a esquerda trouxe nos levam a essas situações difíceis. Uma relativização de valores que faz as pessoas se sentirem mais à vontade para tomar essas atitudes absurdas, né, criminosas, agressivas, e, ao mesmo tempo, essas pessoas se sentem mais à vontade ainda quando sabem que tem uma esquerda que relativiza a gravidade do crime e diminui a gravidade da pena. Vão se sentir cada vez mais à vontade. E ainda aproveitando a brecha dessa questão do estupro, uma outra preocupação muito grande que me vem
Inclusive, eu debato isso direto nos grupos que eu participo. Eu sempre destaco esse ponto. Nós não somos contra as pessoas homossexuais, quando a gente se coloca contra o banheiro de todos, contra o banheiro que a esquerda chama de inclusivo. Não somos contra as pessoas homossexuais, aquelas que nasceram homossexuais, que é a natureza delas. Tem que ser respeitada, tem que ter direito de estudar, de trabalhar, de ter segurança, de ter acesso à saúde, como qualquer outro cidadão. A nossa briga é com um movimento político de esquerda LGBT que tem um projeto político de destruição da heteronormatividade para colocar no lugar uma homonormatividade. E isso numa sociedade que 94%, segundo o IBGE, é hétero, e menos de 6% é homossexual. Então, é destruir os valores da maioria absoluta da população, 94%, e impor os valores de uma minoria que é menos de 6% da sociedade, inclusive com graves riscos à segurança de todos. Porque pensa comigo, hoje, professor Maurício, Omara, pessoal que está acompanhando, a esquerda com a ideologia de gênero diz que a gente tem que ser o que a gente sente. Bom, eu sinto que eu sou rico e continuo pobre. Ser é uma coisa, sentir é outra coisa. Eu me sinto tão forte quanto Conan o Bárbaro e me sinto tão cheio de habilidades quanto o Superman. Só que eu não tenho as habilidades de luta do Conan o Bárbaro, nem a força dele, e nem a força do Superman, e não consigo voar também, não vou nem tentar, porque eu já sei que não vai dar certo. Porque o que eu sinto é diferente do que eu quero. O problema da esquerda é que ela inverte tantas coisas. A esquerda quer que a realidade se adapte à ideologia dela, ao que ela sente e pensa. Nós, conservadores, a gente quer fazer o inverso. A gente quer se adaptar à realidade existente. Então, o que falta para a esquerda é senso de realidade. E fechando aí a questão do banheiro de todos, se num banheiro de homens, a gente tem estupro de homem, imagina homem biológico entrando dentro de banheiro de mulher, como que o risco ainda é maior. Vou só dar um exemplo. Travesti, ele sente atração por mulher, pode sentir atração por mulher. A mulher trans, que é o homem biológico que se sente mulher, pode sentir atração por mulher. Tanto lá nos Estados Unidos teve uma mulher trans lá que engravidou 2 detentas. E o homem fluido, que é aquele que cada hora sente uma coisa, tem hora que se sente homem, tem hora que se sente mulher. Então, eu fico só imaginando o seguinte: a pessoa entra no banheiro se sentindo muito mulherzinha. Aí chega lá no banheiro, a gente sabe que uma das coisas mais bonitas que existe no mundo é a mulher. Vê uma virtude feminina muito bonita, muito chamativa, e de repente o sentimento muda. Ao invés de se sentir muito mulherzinha, começa a se sentir muito homem. E aí eu fico pensando o seguinte: é lógico que nem todo travesti é estuprador, nem toda mulher trans é estupradora, e nem todo homem fluido é estuprador, como nem todo homem cis é estuprador. Mas existem homens cis estupradores, mulher trans estupradora, travesti estuprador e por aí vai. Ou seja, como eu vou saber quem está lá? Se é a pessoa que tem boa fé ou se é a pessoa que tem má fé? Então, por favor, gente, bom senso. As experiências que a gente tem na sociedade atual são herdadas de gerações anteriores. As gerações anteriores já sofreram tudo que a gente não precisa sofrer. Eliminaram as experiências que não deram certo, deixaram as boas. Vamos retroceder, não. Vamos segurar essas boas e tentar melhorar mais ainda. Não voltar para trás, não. Professor Maurício, o senhor pediu a palavra aí antes de chamar a Omara? Sim. Eu fiquei imaginando uma cenografia de Ken e Barbie, Ken e Barbie. Então, aí não deu para
Entendeu? Aí sabe, é tão absurdo, tão inusitado essa bobice, né? Eu, por exemplo, eu tive uma vez na Itália e eu fui no restaurante e o banheiro era... o restaurante só tinha um banheiro, tá? Ele só tinha um banheiro, tinha um antessala com pia e tal, não sei o quê, e tinha... Dentro do banheiro tinha lá dois closets, digamos assim. Eu entrei, eu perguntei para o garçom onde é que é o banheiro, é ali, tal. Entrei, tinha uma mulher lá dentro, eu me assustei, mas já corri para o meu canto lá, beleza e tal, e fiquei lá e fiquei sozinho no banheiro, lavando as mãos e tal, fiquei preocupado com aquilo, falei, gente, mas será que eu fiz alguma bobagem aqui? Né? Será que eu entrei no banheiro errado? Né? Porque isso acontece, a gente entra em banheiro errado, né? Já fiz isso, distraidamente eu já fiz isso, né? E aí, a hora que eu saí lá de fora, tinha 5 portuguesas me esperando sair. Eu falei, mas o banheiro é unissex, elas, não entramos em banheiro com homem. Pronto, é cultura, entendeu? Como é que você vai mudar a cultura das pessoas por causa de uma lei, né? Lá na Suécia, por exemplo, o parlamento baixou uma lei que agora homem tem que fazer xixi assentado. Tem a dó. Quer dizer, você vai botar um homem ou uma câmera vigiando lá dentro do sanitário se o homem está fazendo xixi sentado ou em pé? Tenha dó, coloque um mictório, né? Mictório, aí o cara vai lá e fala, ó, homem se dirige ao mictório, mulher se dirige ao vaso sanitário. Beleza, tudo bem, né? Então, número 1 aqui, número 2 lá, né? Isso é uma questão de cultura, de facilitar a vida das pessoas. Agora, por decreto, dizer que é o banheiro de todes, né? Mudar a língua portuguesa por decreto, tenha dó, né? Pelo amor de Deus. A gente fica, né, com a sacola transbordando, né? Transbordando sem ter ido ao supermercado. Omara, a gente desviou um cadinho aí do assunto, mas vamos voltar lá à violência sexual, do estupro do vulnerável em Uberlândia. Então, essa pauta aí, ela me causou um desconforto enorme, gente, porque, como mãe, né, eu fiquei imaginando, assim, aquela mãe ali, né, de cortar o coração da gente, né. Bom, gente, eu acho que essa sensação de impunidade que existe no país aí, ela encoraja os criminosos, sabe? Porque aqui o crime compensa. Vocês não acham? O crime nesse país está compensando. Tá? Aqui você descondena pessoas para essa pessoa candidatar a presidente da República, né? Governar um país, tá? Partido de esquerda aí, gente, eles lutam por leis que não punem pequenos roubos ou roubos por necessidade. Um adolescente de 15 anos, por exemplo, ele pode roubar um celular. O que tem? Ele precisa, ele tem necessidade de um celular, né? Quem que vai definir o que é necessidade? Né? Então, se eu precisar de um carro, por exemplo, eu posso roubar um carro, eu preciso para trabalhar, né? Então, quem vai definir o que é necessidade, gente? Querem transformar a pedofilia em opção sexual? O que vocês acham? Quem falou que não pode namorar uma criança? Onde está escrito? Então, gente, o crime compensa nesse país, tá? Direitos humanos é para os manos, né? Bem clichê, mas é bem assim, né? Vagabundo, bandido, quando é preso, gente, ele tem que passar lá pelo corpo de delito, né? Para saber se ele não foi, se não levou uma surra, né? Na frente do juiz lá, o juiz só falta perguntar se ele está com frio, se ele bebeu água, se ele está com fome, se ele, né? Tanto que o bandido é bem tratado nesse país, tá? E a vítima, nada. Então, é muito difícil, né, gente? A polícia prende, a justiça vai lá e solta.
Então, gente, essa sensação de impunidade, ela incentiva o crime. Incentiva, sim. E olha como eles são audaciosos, hein? Olha como eles são audaciosos. A mãe desse rapaz, ela estava do lado de fora do banheiro, esperando o filho sair de lá. Aí ela viu que ele estava demorando e foi atrás. Aí esses caras entraram lá em questão de minutos. Eles estupraram essa criança grande, né? Uma pessoa indefesa, vulnerável. Então, gente, o que está acontecendo com as pessoas? Eu fico me perguntando, as pessoas, elas estão se afastando de Deus, elas estão se afastando de Deus e se tornando monstruosas mesmo. Monstruosas. Estão dizendo aí, né, que Deus não existe, né, que foi uma invenção do homem. Né, a esquerda agora está com essa. Deus não existe. Vocês acham, então, pessoal aí que é mais inclinado para a esquerda, que não acredita em Deus, que a vida de vocês está melhorando sem Deus, sem acreditar em Deus? Olhem ao redor de vocês aí, vocês são felizes? Não tem depressão? Está tudo bem? Então, todo mundo feliz sem Deus? Percebem, gente, por que a religião está sendo tão atacada? Para normalizar esse tipo de coisa aí, ó, crime, sabe? Porque as leis humanas, pessoal, para quem não sabe, elas foram baseadas nos 10 mandamentos, tá? Se desconstruírem Deus, acabou. Vamos voltar à barbárie mesmo. Tudo vai poder, tudo. Quem diz que roubar não pode? Deus? Ele não existe. Quem disse que matar não pode? Deus? Uai, gente, mas Deus não existe. E por aí vai, gente. Quem disse que não pode trair? Pode sim. Deus não existe. Aqueles 10 mandamentos lá, quem que falou que aquilo lá é verdade? Tudo será permitido, gente. Eles querem normalizar tudo pode. A anarquia geral, tá? É por isso que a religião e Jesus aí estão sendo tão atacados pela esquerda, que eles querem anarquia. E eu só lamento por essa mãe, sabe? Me coloquei no lugar dela. Espero que esses 2 criminosos aí, provavelmente, né, não quero julgar, mas tudo indica que foram eles, que eles possam ser punidos de verdade, sabe? Por ter cometido esse crime contra uma pessoa, contra uma criança, né? Que é grande, mas isso aqui, ó, é uma criança. Que eles possam ser punidos. Que a justiça possa ser feita, né, gente? É isso. Hoje, você me permite fazer uma observação importante? Sim. Tem uma camada desse assunto que é importante ressaltar, que é a questão da autonomia universitária. Essa velha história da autonomia universitária, que para a polícia entrar dentro da universidade tem que ter autorização para entrar lá dentro. Então, essas coisas agravam o risco de acontecer esses crimes. Inclusive, a gente vê muitas pessoas denunciando e tem na universidade com pessoas que consomem droga. Eu já fui lá no Campo Santa Mônica da UFO, eu não vi ninguém consumindo droga, mas eu quero ressaltar o seguinte: lá é muito grande e em certos lugares as ruas da universidade ficam muito desertas em determinados horários. Então, isso também traz uma série de riscos para as pessoas que estão frequentando o ambiente. Então, seria interessante repensar essa questão dessa autonomia universitária e ter polícia circulando e fazendo a segurança das pessoas nesses ambientes universitários. Porque o que a gente sente é o seguinte: não é necessário impedir a polícia de entrar na universidade, como o pessoal mais à esquerda propõe, para evitar uma possível repressão dos diferentes discursos, das diferentes ideologias e tendências dentro da universidade. A polícia não precisa entrar dentro da sala de aula, mas pelo menos circular lá nos ambientes comuns e estar presente para um caso de necessidade.
E, uma última observação que eu queria fazer é que eu já vi, quando teve aquelas ocupações de escolas estaduais, há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, aqui em Uberaba teve algumas escolas que ficaram ocupadas. Isso tem uns anos. Eu me lembro de ter professores, não são todos, são minoria, os professores esquerdistas militantes são minoria, só que é uma minoria muito organizada, defenderem a autonomia das escolas para adotar um modelo parecido com os das universidades. Agora, você imagina, né? Na universidade o negócio já não funciona, é só gente adulta. Agora, imagina isso em escolas de educação básica. Então, é onde eu falo. A gente tem que combater essa relativização de valores da esquerda, porque grande parte dos males que a gente vive hoje, da dificuldade de combater, vem dessa relativização de valores que a esquerda está fazendo já há algumas décadas. E aí não adianta desesperar, que vai tempo, mas a gente vai com constância e vai com calma, vai alertando hoje um aqui, alertando hoje um ali, e não podemos perder a esperança, né? Então vamos seguindo para o próximo assunto dessa noite? Não, perdão. Antes da gente seguir para o próximo assunto, eu quero fazer aquele jabá aqui para todo mundo vir visitar também o meu blog, é o www.gipalerme.com.br. Lá você assiste os episódios completos do programa X da Questão, entre outros conteúdos que eu produzo também no meu canal pessoal. E lê também os artigos, né, que são postados diariamente sobre fatos aí que impactam a sua vida, a vida da sua família. Então, conecta pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, por onde você quiser, www.gipalerme.com.br. Então, feito o jabá, a gente segue em frente com mais informação, com opinião. A Prefeitura Municipal de Uberaba, por meio da Coordenadoria da Diversidade LGBT+, da Fundação Cultural de Uberaba, promove um concurso Miss e Mister LGBT+ Uberaba. O concurso é uma das atividades que integra a primeira semana da diversidade LGBT+. Além da eleição de Miss e Mister LGBT+, a semana conta com a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Uberaba, rodas de conversa e o lançamento de uma pesquisa sociodemográfica do público LGBT. O estudo será realizado por meio de uma parceria entre a Fundação Cultural de Uberaba, a Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT da Prefeitura, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, entre outras entidades que lutam pelos direitos da comunidade LGBT na cidade. Professor Cláudio, a pergunta que não quer calar: todos esses órgãos públicos, servidores, dinheiro público, tudo isso voltado para um ativismo político? Então, Gi, isso é muito preocupante. Esse assunto, felizmente, está sendo bastante discutido aqui nos grupos de WhatsApp aqui da cidade e entre as pessoas, porque é uma situação que, assim, eu não concordo que a gente passe por essa situação, mas já que tem que passar, é importante que ela seja divulgada e debatida para as pessoas poderem compreender o que está acontecendo e se posicionarem. E eu estou vendo o seguinte: nós estamos comprando no sentido, nós estamos votando num político, pensando que ele é uma coisa, e quando ele está lá no poder, ele se torna outra. Nós estamos sendo enganados como eleitores. Essa prefeita de Uberaba, a Elisa Araújo, ela conquistou muito voto de conservadores aqui em Uberaba, inclusive muitos evangélicos da cidade apoiaram ela, entre outros cristãos. Só que as pessoas esqueceram de olhar uma coisa, Gi. Quando a gente escolhe um político,
é muito importante a gente olhar o partido que o político faz parte. As pessoas se deixaram iludir pela pessoa e não prestaram atenção no partido e nas pautas políticas do partido. Sabe qual que é o partido da prefeita? A prefeita é do Solidariedade. E ainda tem pessoas aqui na cidade que dizem que ela é bolsonarista. O Solidariedade é um partido de esquerda, é o partido do Paulinho da Força. O Solidariedade, ele está aliado com a campanha do Lula. As pessoas tinham que ter prestado atenção qual que era o compromisso das pautas do partido da prefeita. Tem gente que fala assim, não tem importância, votar em direita ou esquerda, tanto faz. O importante é a pessoa. Não, o partido onde a pessoa está diz muita coisa. Porque se ela está naquele partido, é porque ela tem alguma identificação com as pautas que o partido defende. E a prefeita de Uberaba, que recebeu o voto de muitos conservadores que acreditaram nela, esses conservadores agora estão começando a abrir os olhos e a ver que é importante que não só olhar a pessoa, mas as pautas que o partido dela carrega. E o Solidariedade carrega essas pautas da nova esquerda, inclusive a questão LGBT. E aqui vale ressaltar uma coisa importante, para não sermos chamados de homofóbicos, que é o discurso de ódio que a esquerda faz contra quem faz uma análise sobre esse tipo de assunto, a gente destaca o seguinte: nós sentimos que as pessoas homossexuais, as pessoas bissexuais, as que não são héteros, elas são pessoas que merecem ser respeitadas como seres humanos e são nossos irmãos por parte de Deus, com direito a ser feliz, a trabalhar, a ter sua saúde atendida, a estudar. Isso é uma coisa. Nós nos posicionamos não contra as pessoas LGBTs, a gente se posiciona contra o movimento político de esquerda LGBT que está trazendo uma pauta de destruição da heteronormatividade para colocar uma homonormatividade no lugar, tirando as características do modo de viver de mais de 94% da população brasileira que é hétero, para colocar um modelo homonormativo que representa menos de 6% da sociedade brasileira. As minorias precisam ser incluídas, com certeza, mas a inclusão da minoria não se pode ser feita com o custo da exclusão da maioria, porque o que está sendo proposto é que a maioria se adapte às necessidades da minoria. É isso que está acontecendo. Então, um LGBT de um movimento político organizado que tem essa pauta, se ele chegar e falar para mim assim, olha, mas você está desrespeitando, não está tendo empatia com as pessoas LGBT, as pessoas que não são héteros. Aí eu vou ter que revidar e falar para ele, olha, se eu olhar por esse aspecto, se você quer destruir a heteronormatividade, colocar uma homonormatividade no lugar, você também não está respeitando a minha heterossexualidade. Por que você quer que sua homossexualidade seja respeitada, mas você também não pode respeitar a minha heterossexualidade? Então, são coisas que precisam ser discutidas, né? O espaço é de todos. O espaço é de todos, e como ele é de todos, ele é compartilhado. E como ele é compartilhado, precisam existir regras. Então, existem as regras desse grupo e existem as regras dos grupos que não vivem igual os LGBTs. Então, essa imposição, ela não é aceitável. E é muito ruim a gente ver que dinheiro público dos impostos que a gente paga, que deveria ser investidos em saúde, educação, desenvolvimento econômico para gerar emprego e tudo mais, está sendo gasto para promover, inclusive, ideologia de gênero, porque lá vai ter Miss Trans, que é o homem biológico que se sente mulher, e Mr. Trans, que é a mulher biológica que se sente homem. Dinheiro público sendo gasto para promover ideologia de gênero, Gi. Você tinha me perguntado no começo, eu não concordo com isso que está acontecendo.
dinheiro desviado, de certa forma, que poderia estar atendendo a todos, atendendo uma propaganda ideológica de um pequeno grupo, né, Almara? Sim, Gi. Eu acho que eles poderiam até fazer esse concurso aí, sabe? De beleza para mulheres e homens trans, mas não com dinheiro público, né? Façam com recursos próprios, né? Eu vou levar o meu comentário, pessoal, para o lado do esporte, tá? Vou aproveitar essa oportunidade aí para falar do que eu acho injusto com relação a essa pauta LGBT aí, né, trans. Eu acho muito injusto, pessoal, atletas trans competirem com mulheres. Eu vou levar meu comentário por aí, tá? Esse concurso aí, eles estão até concorrendo, né, com seus iguais. Então, eu acho até justo. Mas, você permitir que homens possam competir com mulheres, aí eu acho injusto. Tá? Homens biológicos. Vocês concordam? Então, assim, ninguém se importa como que as pessoas elas estão vivendo, como que elas querem seguir suas vidas, com quem que elas querem se relacionar. A gente não tá nem aí para isso, né, pessoal? Cada um vive do jeito que quiser, tá? Só que não dá para bater palma para essa política aí, que está prejudicando muito as mulheres, atletas, né? Porque o esporte, gente, ele está baseado na identidade biológica, né? Feminino e masculino, só. Não tem como ser de outra forma, né? Homens, eles têm um hormônio chamado testosterona, que faz toda a diferença, né? Toda a diferença no esporte. Então, assim, nas competições, as mulheres, elas precisam fazer aquele exame antidoping para saber se elas não estão usando nenhuma substância que vai melhorar o seu desempenho. Elas têm que passar por esses exames, para não ser cometido nenhuma injustiça com a outra atleta, né? Porque se a mulher toma alguma substância, ela vai ter um desempenho melhor que a outra colega dela. Então, isso não é justo, por isso que existem os exames antidoping. E agora querem colocar mulheres trans para competir com mulheres? Existe coerência nisso, gente? Não existe, porque é um homem. É um homem. E é claro que ele está usufruindo das benesses da testosterona natural, que ele tem, assim, sei lá, 15 vezes mais do que a mulher. Então, como eu disse, pessoal, a gente pode apoiar as pessoas nas suas escolhas, tá? Mas homens competindo com mulheres não dá, tá? Isso não dá. Isso aí, ele não é inclusivo, tá? Pelo contrário, isso é muito exclusivo, tá? E sabe por que essas coisas estão avançando tanto? É porque as mulheres aí estão caladas, as pessoas estão caladas, as atletas estão caladas. As mulheres, elas têm medo de serem chamadas de transfóbicas, de homofóbicas, de outras coisas aí, porque o discurso de ódio que eles falam que a gente faz, quem faz são eles, tá? Então, as mulheres aí, elas foram caladas por essa política injusta, tá? Infelizmente, as pessoas têm medo de falar por medo de serem taxadas aí de transfóbicas. Então, eu digo para as mulheres, não tenham medo disso não, gente. Não tenham medo disso não. Porque se a gente se calar, como é que vai virar esse mundo? O que vai virar esse mundo? Porque isso aí é uma política muito suja. Está excluindo as mulheres. Está excluindo as mulheres. Onde que está o movimento feminista? Para proteger, para apoiar essas mulheres. Então, assim, a ciência, a biologia, ela não vai mudar porque a esquerda quer, tá? A biologia, a ciência não vai mudar porque a esquerda quer, não, gente. Homem é homem, mulher é mulher. Isso é uma insanidade, gente. Pelo amor de Deus. Engraçado é que você não vê homens trans, né? Homens trans querendo lutar aí com um lutador de MMA, né? Porque eles seriam
massacrados lá, né? Porque mesmo sendo homens trans, biologicamente são mulheres. Não tem como competir com o homem, gente. Tá? Então, para finalizar, pessoal, eu quero dizer que eu tenho um amigo que é trans, né? Eu conheci ele como mulher, ele se tornou trans, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu admiro muito, ele trabalha, ele tem namorada, ele é conservador, tá? Ele faz trabalho social, tá? Faz caridade, ama a família, ama a mãe, tá? É professor de educação física também, vai se tornar um personal trainer futuramente. E hora nenhuma eu vejo esse rapaz se vitimizar, essa mulher que virou um homem se vitimizar, ele não se vitimiza, tá? São escolhas, né, pessoal? Então, outra coisa, eu quero dizer aí para o movimento feminista, parabéns, parabéns, vocês conseguiram aí acabar com o esporte feminino, tá? Parabéns. E, enfim, esse concurso aí até vai, tá? Até vai, mas não vem pro esporte feminino, não. Não vem, não. Fica aí. Então, fazendo seus concursos de beleza. É isso. E com dinheiro de vocês, tá? Nada de gastar o meu, o que eu tô dando aí, não. Um imposto que não é voluntário, um imposto que é bem obrigatório, né, professor Maurício, que deveria ser gasto com outras finalidades. É um absurdo. Isso é um evento... não sei se isso é um evento cultural, entendeu? Porque se fosse um evento cultural, a gente até poderia... Não, vai trazer divisas para a cidade, então vai movimentar o comércio. Então, assim, vamos patrocinar, né? Vamos dar um patrocínio. Mas eu não sei se isso é um evento cultural, né? Eu não sei se é um evento cultural. A outra coisa que me deixa em dúvida é os direitos desse pessoal. Quer dizer, quais os direitos que eles têm que são diferentes dos direitos que eu tenho? Quais são? Eu tenho o direito de ser respeitado, eles também têm. Eu tenho o direito de ter a minha vida particular, eles também têm, né? Então, existe uma coisa básica entre todos os seres humanos, que é o respeito às escolhas individuais, aos direitos individuais. Então, os mesmos direitos que eu tenho, eles têm, e a gente precisa entender que isso precisa funcionar, né? Isso não é uma questão de decreto, de lei, isso é da civilização, da cultura, respeito, educação, etc, etc. Agora, será que entre esses direitos, por exemplo, está o direito de sair nu na rua e fazer sexo? Não sei, né? Eu nunca fui, né? Nunca vi, né? Não tem interesse, né? Não sou nem a favor nem contra, mas nunca vi. Mas já li várias coisas que acontecem, por exemplo, né? Acontecia, por exemplo, na grande parada LGTB, não sei mais que, lá de São Paulo, né? Que acontecia de tudo na rua, durante o dia, na vista de todo mundo, né? Eu vi, por exemplo, um vídeo, né, de um cara que urinava em cima de outro na marquise. Será que isso é o direito de fazer qualquer coisa? Então, eu sou contra. Eu sou contra esse direito sem direito, né? Esse direito sem direito. O resto, né, a questão do direito humano, eu acho que não tem diferença entre o meu direito e o direito deles. E o que precisa existir é o respeito, né? Então, primeiro, eu sou contra usar dinheiro público para isso. Eu não sei se existe direitos diferentes desse pessoal com relação a mim, tá? Ou a vocês aí, né? A Gi, a Almara, ao Cláudio, eu não sei se eles têm mais direitos ou se nós temos mais direitos do que eles. Eu acho que nós temos os mesmos direitos. Nós somos, primeiro, cidadãos. Somos seres humanos, então nós somos todos iguais perante a lei. Pronto. Não existe diferença de direito. Agora, eles podem, né, dentro da lei, né,
fazer tudo aquilo que é permitido e a gente também, né? Então, essa questão, por exemplo, da união matrimonial, né? Porque vou casar. Tudo bem, pode casar, ué, né? Pode casar, né? Eu não vejo nada demais nisso. O Estado regulamentou que pode casar, porque isso é uma questão que envolve bens materiais, né? Então, se das pessoas que se ama, que se casam, que se ajuntam, morre, né, se ela não tiver amparada por uma lei, ela fica sem nada, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa importante. Então, isso é um direito, né? As pessoas que moram junto, que cuidam umas das outras, têm o direito de ter direito à herança, né? Aí, vamos para frente. Vamos poder ter filho. Eu acho que duas pessoas que têm costumes, que bons costumes, por que não pode adotar um filho? Pode adotar, também não tem nada contra, não, né? Mas o Estado precisa ficar atento para que essas crianças, né, eventualmente, não estejam sendo submetidas a situações constrangedoras, né? Como faz com qualquer família hétero, né? O Estado também tem que zelar pelas crianças, todas as crianças. E aí vem aquela história toda, quer dizer, são vulneráveis, né? As crianças são vulneráveis, né? E por aí vai, né? E finalmente, né, a história dos partidos políticos. Essa senhora que é prefeita de Uberaba, ela era do Partido Novo, né? Aí Uberaba não conseguiu atingir as prerrogativas que o Partido Novo exigia para que tivesse um diretório na cidade e lançasse candidato a prefeito. Aí ela saiu do Novo e foi para esse partido. Nem sabia que ela estava no Cidadania. No Cidadania, não, como é que é o partido dela? Solidariedade. Solidariedade. É igual o nosso prefeito aqui de Araxá, que está no Cidadania, que é o antigo Partido Comunista. Quer dizer, será que ele sabe disso? E aí, será que ele vai pautar a conduta dele pelo Estatuto do Cidadania, que é o Estatuto do antigo Partido Comunista? E aí o seguinte, quer dizer, pelo que o Cláudio disse, a Elisa está se pautando pelo Estatuto do Solidariedade, né? Então, a classe política no Brasil faz uma coisa detestável. E eu estava lendo a semana passada que nos Estados Unidos, dissidentes republicanos e dissidentes democratas estão tentando criar uma terceira via, né? Lá existem vários partidos, todos minúsculos, mas existem dois grandes partidos, que é o democrata e o republicano, né? E dissidentes do democrata e republicano vão criar um novo partido, uma terceira via. Nem aqui no Brasil nós temos terceira, 20ª, 40ª, 50ª, 70ª vias, né, de partidos, todos sem identidade, sem qualquer responsabilidade civil. Eles existem para enganar o eleitor. E aí o eleitor acha que tem tanto partido que tanto faz, né? Tanto faz votar num ou no outro, que acaba votando, dando voto personalista. E isso acaba com a nossa política a nível municipal, estadual, federal. Quer dizer, acaba com tudo. É uma lástima tudo isso. Professor Maurício, respondendo, senhor, eu não sei se o nosso prefeito sabe que o Cidadania era o Partido Comunista, mas que ele tem atitudes típicas de ditadores comunistas, isso nós experimentamos na pele nos últimos 2 anos. Tivemos até toque de recolher, como se estivéssemos aí em guerra, sendo obrigados a ficar trancafiados em casa a partir das 8 horas da noite, como se fôssemos um bando de bandidos e a casa, o cárcere privado. Então, não sei se ele sabe, mas que ele tem atitudes dignas de um ditador tirano, dos mais autoritários que nós já tivemos na história,
Isso ele tem. Professor Cláudio, o senhor quer acrescentar algo? Gostaria, Gi. Tem duas coisas que eu acredito ser muito, para dizer a verdade, três coisas que eu acredito ser muito importante acrescentar no assunto. Primeiro, quando a gente fala dessa questão LGBT, eu não falo do ser humano, da pessoa humana do LGBT, que é nosso irmão por parte de Deus, que merece ser respeitado. Eu falo do movimento político de esquerda LGBT que tem uma pauta política que eu não concordo com ela. Então, eu gostaria de não ser chamado de homofóbico, porque eu respeito as pessoas que não são heterossexuais. Eu gostaria que fosse respeitado o meu direito de opinar sobre o movimento político de esquerda LGBT, que tem uma pauta a qual eu não concordo. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu sei que vocês não vão me chamar de homofóbico. Acredito que o público aqui do X da Questão também não vai, que é um público mais conservador, né? E tem uma clareza sobre o assunto. Mas, às vezes, se alguém, por acaso, assistiu o programa e não estiver dentro da nossa linha de pensamento, eu gostaria que isso ficasse claro. Bom, quando fala dessa questão LGBT, em termos de movimento político, eles fazem tanto barulho, e colocam isso como uma necessidade, uma pauta tão urgente e tão prioritária, que parece que vai atender a maior parte da população brasileira. Né? Porque, normalmente, a gente coloca como prioridade atender quem? A maioria, não é? Primeiro, a gente atende a necessidade da maioria das pessoas, e depois a gente vai vendo os outros casos especiais. E aqui a gente está tendo uma outra inversão. Nós estamos colocando, tanto barulho que esse movimento político faz, inclusive apoiado por grandes empresas capitalistas, que o Olavo de Carvalho chamava dos globalistas, que têm interesse num novo modelo de sociedade que esse movimento político LGBT quer trazer. Então parece que vai atender praticamente toda a sociedade brasileira, de tão urgente que eles colocam. Mas eu peguei uma reportagem da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que está sob o controle do governo federal, e trouxe uma pesquisa do IBGE. Os héteros são 94,8% da população adulta brasileira, quase 95%. E engraçado que a questão do hétero, a gente nem ouve falar, e é quase todo mundo. As pessoas que não se classificam como héteros são os outros 5 poucos por cento da população. Eu estou dizendo que esse pessoal tem que ficar excluído? Não estou dizendo isso. As necessidades de saúde, educação, de segurança, de ser atendido como ser humano, eles têm que ser atendidos. Só que eu acredito, como todo mundo aqui falou, que dinheiro público para promover ideologia de gênero, como é esse concurso aí, isso não é prioridade. Isso é uma coisa que, principalmente que no momento difícil, que a gente vive uma crise econômica mundial, o Brasil, o Bolsonaro está administrando várias crises. Primeiro, a crise que o PT deixou. Foi a pior crise da história do Brasil. Retração de 7% no PIB 2015-2016. Segundo, a crise da pandemia. Terceiro, a crise da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, nós estamos enfrentando várias crises e gastando dinheiro para promover, dinheiro público, para promover ideologia de gênero. Qual que é a lógica que existe por trás disso? Segundo ponto que eu queria colocar, o Olavo de Carvalho falou uma coisa que me deixou muito a pensar uma vez, num vídeo que eu estava assistindo dele. Ele dizia que a ideologia de gênero é a maior agressão que até hoje foi feita contra o ser humano. Porque você vê uma coisa e você é obrigado a dizer que está vendo outra. Toda a sua percepção sensorial, que é natural, ela está tendo que ser distorcida, artificializada, por causa de um movimento político que promove essa ideologia de gênero. Então, se eu vejo um homem, e esse homem quer ser chamado de mulher, eu tenho que ir contra toda a minha percepção sensorial que está vendo o homem, dizer que eu estou vendo uma mulher. E se eu vejo uma mulher que acha que é homem, eu tenho que ir contra as minhas percepções sensoriais, que são coisas naturais do ser humano, que percebe que é homem e mulher, e dizer que eu estou vendo um homem, sendo que, na verdade, é uma mulher. Isso gera tanta confusão, e às vezes não é porque as pessoas são
transfóbicas, homofóbicas, não, é porque as nossas percepções sensoriais, que são naturais, elas estão bagunçadas com essa confusão toda. É tanto nome, é tanta sigla, é tanta coisa que não é natural, é artificialmente criado, que nos causa bagunça. Eu peguei um artigo do Drauzio Varela na internet, e o assunto do artigo é esse aqui: a necessidade dos homens trans de terem bom atendimento ginecológico. Então, olha só, eu tenho um médico falando que homem tem necessidade de atendimento ginecológico. Isso é uma coisa que bagunça toda a nossa percepção, que é uma coisa natural do ser humano. Porque quando eu penso em ginecologia, eu lembro de mulher. Aí, para bagunçar mais ainda, no artigo ele falou que uma pessoa que era uma mulher que queria virar homem, então, um homem trans. Quando foi fazer toda a transição, as cirurgias e tudo mais para fazer a mudança, não foi avisado que tinha que congelar o óvulo se quisesse ter filho. Bom, útero, óvulo, me lembra mulher. Mas o óvulo dela estava sendo congelado para ela ser um pai. Tá vendo como que isso é uma coisa maluca? Eu tenho uma mulher trans, eu tenho um homem trans que é um homem que engravida. Então, são coisas que bagunçam toda a nossa percepção sensorial. E, para finalizar, eu queria fazer uma última observação. Não é só a prefeita Elisa que está fazendo esse investimento nessa questão LGBT, incluindo a ideologia de gênero, já vem do prefeito anterior, que é o Paulo Pial, que era do MDB, que é um partido que tem gente com várias tendências, né, políticas. Ele já foi do PFL, que era o nosso, praticamente o único partido de direita antigamente. Então, a gente esperava que na gestão dele a gente tivesse pautas mais conservadoras, mas ele trouxe para dentro da Fundação Cultural toda essa política que a prefeita Elisa, que é de um partido de esquerda, está mantendo em relação à pauta LGBT. Não é o caso aqui, mas na discussão de hoje, mas também a pauta racial, entre outras. E eu queria acrescentar que na gestão do prefeito Paulo Pial, que é o prefeito anterior, cultura LGBT é declarada patrimônio imaterial cultural de Uberaba, com referência a nível nacional. Vou repetir, cultura LGBT+, é declarada patrimônio imaterial cultural de Uberaba. Saiu no estado de Minas essa notícia, na gestão do Piau. E qual que é o objetivo disso? Segundo a Fundação Cultural de Uberaba, que é quem está à frente dessas políticas, é o setor da prefeitura que fica por conta disso, eles têm uma coordenadoria LGBT dentro da Fundação Cultural que leva essas pautas adiante. Eu não vejo outra utilidade para essa coordenadoria do que promover o movimento político LGBT e a ideologia de gênero. E aqui diz o seguinte, que a importância de Uberaba se tornar patrimônio imaterial cultural LGBT, o motivo, primeiro, a Parada do Orgulho LGBT, que acontece desde 1989, Bloco da Maria Giriza, há mais de 30 anos, concurso Miss e Mister LGBT, que é o que vai acontecer amanhã. Qual o objetivo disso? Por que isso é bom, segundo a antiga gestora da Fundação Cultural? Abre as portas para que isso seja feito em outros lugares de Minas Gerais e do Brasil. Essa é a grande importância. E finalizo dizendo o seguinte: quem é responsável de levar essa pauta LGBT adiante dentro do governo da Elisa, que é o Vinícius Andrade Martins, o Vinicim, é candidato a deputado estadual esse ano. Eu não tenho nada contra pessoas que não sejam héteros se candidatarem. Eu posso ter contra a pauta que elas defendem. Então, se um homossexual se candidata a um cargo político, eu não vou deixar de votar nele porque ele é homossexual. E como diz o Bolsonaro, também não vou trazer ele para o governo por causa disso, se eu trouxer por competência. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o partido dele e as pautas que ele carrega. E pelo que eu vi o Vinicim fazer aqui na Fundação Cultural de Uberaba, em torno do movimento político LGBT, eu não voto nele, não recomendo o voto, porque eu acredito que como deputado estadual ele vai fazer o quê? Ele não vai trabalhar pelo progresso de Minas Gerais,
ele não vai trabalhar pelo nosso desenvolvimento, ele vai trabalhar pela pauta do movimento político LGBT. Nada contra a pessoa dele, mas as pautas que ele defende. Com certeza. E a gente está chegando no momento que a gente precisa ter muita atenção a isso. Então, seguindo aqui para o nosso último assunto dessa noite, a Prefeitura de Araxá vai dar R$200 mil do dinheiro dos impostos do contribuinte para a realização das etapas do Campeonato Mineiro de Balonismo e da Copa Brasil de Balonismo. Os eventos estão agendados para acontecer entre os dias 11 e 14 de agosto no Horizonte Perdido. A aplicação do recurso foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária da Câmara Municipal de Araxá na última terça-feira, dia 26 de julho. Ao chegar na Casa do Povo, no início da tarde, o projeto de lei enviado pela Prefeitura gerou discussão entre os vereadores nos bastidores. Isso porque representantes da Prefeitura e da Secretaria de Turismo, que levaram o projeto, pediram para que o mesmo fosse votado no mesmo dia. Porém, não havia nenhum detalhamento de como o dinheiro seria utilizado. A Comissão de Legislação e Justiça da Câmara solicitou que o plano de trabalho fosse apresentado para apreciação. A reunião chegou a ser suspensa e somente após a chegada do plano de trabalho e análise pelos vereadores, o projeto foi colocado em votação. Após a aprovação, a população demonstrou indignação com a destinação do recurso. Diversas pessoas usaram os perfis das redes sociais para questionar por que o dinheiro não foi aplicado em áreas essenciais, como saúde e educação. E aí eu quero ler para vocês 3 comentários desses aí, que foram muitos, são muitos que estão rolando aí nas redes sociais, mas só para vocês entenderem o que tem sido a prioridade do cidadão araxaense. Lázaro Vicente Martins Filho disse: pois é, as unidades de saúde em uma situação precária de atendimento. De 3 a 4 horas de espera para ser atendido na UPA. Marcar uma consulta em qualquer unidade de saúde demora dias, sem contar as cirurgias que demoram até 3 meses para acontecer, quando chegam a acontecer. E eles nessa farra com o dinheiro público. Maria Auxiliadora também desabafou. Minha filha está esperando já tem 5 meses para fazer um eletro na cabeça. Ela sente uma dor de cabeça terrível e nada de darem uma resposta. Paulo Souza também questionou. Araxá era para ser um modelo na área da saúde e na educação, mas é uma decepção. Tem verba para todo tipo de campeonato. Em vez de ficarem patrocinando essas coisas fúteis, invistam pelo menos na saúde da população, já que na educação a gente sabe que poucos políticos querem eleitores intelectuais. Professor Maurício? Rapidinho. Essa Câmara é uma mãe. Tudo que chega lá passa. Né? Essa prefeitura é um desastre. Chega, eu não sei se o desastre está diretamente ligado à mãe, porque chega lá qualquer coisa e tal, aí, peraí, não está faltando. Quer dizer, incompetência, benevolência em excesso, desprezo pelo cidadão, em suma, horrível. Essa situação é mais ou menos parecida com a situação que a gente discutiu de Uberaba. Nós elegemos mal os nossos representantes. Professor Cláudio? Hoje eu acho que é importante dizer o seguinte: nós, como estamos vivendo um momento que nós estamos saindo da crise da pandemia, tem essa crise causada pela guerra, o dinheiro público deveria ser investido em prioridades, em coisas que fossem realmente importantes. Mas a gente vê que, muitas vezes, parece que os governos têm dificuldade de estabelecer o que é prioridade, principalmente num momento de dificuldade como que a gente vive. Eu acredito que o dinheiro público devia ser gasto com necessidades de saúde, educação, segurança, infraestrutura, coisas essenciais, e não essas coisas que são supérfluas. Embora tem gente que diga que traz dinheiro para a cidade, movimento turismo e tudo mais. Até porque, se for esse o caso,
Se esses grupos que ganham dinheiro com essas atividades não têm dinheiro para fazer um investimento, então, de repente, poderia ter uma lei que permitisse a prefeitura fazer um investimento, e já que esses grupos privados vão ganhar dinheiro a partir desse investimento, que eles tivessem que pagar taxas que retornassem o investimento que a prefeitura fez. Então, quer dizer, eles teriam o lucro deles, geraria emprego, movimentaria a economia, mas eles restituiriam aos cofres públicos aquilo que foi investido para o evento acontecer. Me parece ser uma coisa mais justa, que atenderia o contribuinte que está ficando prejudicado e, ao mesmo tempo, atenderia as empresas que precisam do investimento e, às vezes, não tem o recurso para fazer. Omara? Bom, rapidinho aí, como o professor Maurício falou, eu só queria dizer aí para os defensores ferrenhos aí da administração pública, que a gente aqui sabe, tá, que o dinheiro da educação tem que ir para a educação, que o dinheiro da saúde tem que ir para a saúde, e que o dinheiro eu falei saúde, educação, da cultura tem que ir para a cultura. A gente sabe que uma verba não pode ir para outro lugar, tá? Porque a gente está vendo em rede social aí, alguns defensores dizer que a população é muito burra, que não sabe entender essas coisas, tá? Só que a gente só queria, pessoal, que o pessoal que decide essas coisas, a prefeitura, vereador, né, seja lá quem for que esteja decidindo isso daí, sejam ágeis também na hora de liberar dinheiro para a saúde, como eles são para liberar dinheiro para a cultura, tá? A gente só queria essa agilidade aí, tá? Porque o povo está muito cansado, tá? Só lembrando que eles foram eleitos para melhorar a vida da população, que eles precisam ouvir os anseios da população, que não tem que ficar aí só fazendo coisa da cabeça deles, não. A população quer que melhore a saúde, então vai lá e faça isso, com o dinheiro da saúde, que com certeza tem e muito. Então, nós chegamos ao final desse episódio do programa X da Questão, agradecendo muito esse time de mentes questionadoras que muito nos enriqueceu nessa noite. Omara, boa noite para você, boa semana. Boa noite, Gi, boa noite, professor Maurício, boa noite, professor Cláudio, um prazer ter você aqui, tá? Espero que você volte sempre. E boa noite aí todo mundo de casa, tá? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Uma boa semana para todo mundo, que Jesus nos abençoe com muita saúde, com muito trabalho, e até semana que vem, se Deus quiser. Beijos. Professor Maurício, muito obrigada por dividir conosco aí essa sua noite, vindo, nos ajudando a encontrar o X da Questão. Eu que agradeço mais uma vez, e para encerrar a minha participação aqui, eu gostaria de falar rapidamente sobre um ponto que dominou a discussão, dominou a semana passada, que é a história do senador vitalício, né, que a imprensa de esquerda está dizendo que é o Bolsonaro que quer. Na realidade, é uma proposta do Centrão, mas que beneficia todos os presidentes, desde Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma. Tem uma dúvida se Temer pode ser ou não, porque ele não foi eleito pelo voto popular como presidente, ele era vice, e Bolsonaro. Eu sou contra, tá? Eu sou contra. Os 6 presidentes já têm privilégios demais, então não precisa de dar mais privilégio, não, é cidadão comum. Se por acaso no mandato cometeu alguma irregularidade, que seja julgado como cidadão comum, tá? Então, só para lembrar que não é o Bolsonaro que quer, não, tá? Isso aí está sendo atribuído a ele, mas não é ele que está querendo. É uma proposta de um membro do Centrão, mas eu sou contra. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, professor Cláudio. Muito obrigada, viu? Boa semana aí, nesse Uberaba bom. Microfone. Obrigado, Gil. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui pela segunda vez. Omar, obrigado pelas palavras. Sempre que a Gil me convidar e surgir a oportunidade, para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui colaborando e estar junto com vocês. Prazer ter te conhecido hoje, embora ainda não foi pessoalmente, mas foi mais próximo, sim, do que assistir o programa, né? Será em breve. Professor Maurício, sempre um prazer estar aqui com o senhor.
Sempre um prazer acompanhar suas ponderações, né? Sempre sóbrios, sempre lúcidas e muito condizentes com a realidade. E a AG, a nossa âncora aí, sempre com muita competência, trazendo uns assuntos relevantes, conduzindo bem o programa. E, se Deus quiser, eu vou ter outras oportunidades de estar aqui para ajudar a trazer as bandeiras que esse programa está trazendo para uma mídia alternativa, no sentido de ser uma mídia conservadora e que defende aqueles valores tão importantes para nós, né? Deus, pátria, família e liberdade. É isso que eu sinto quando eu estou aqui com vocês ou assistindo o programa. Exatamente, é exatamente isso. Olha, e para você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio, muito obrigada. A gente conta com você para multiplicar esse conteúdo aí com seus contatos. Vamos espalhar, tá? Compartilhe o link com o máximo de parentes, amigos, no seu WhatsApp, nos seus perfis nas redes sociais. Tenha uma boa semana, uma excelente restinho de segunda-feira. Que Deus abençoe. Até na próxima segunda, se Deus quiser. Tchau.